Boa noite, bem-vindo ao programa Direito e Debate. Este programa é uma produção da TV Com, TV comunitária da cidade de São Paulo. Hoje nós temos um tema da maior importância e da maior relevância. Terceiro setor, organização social, OCIP. Tudo aquilo que você queria saber, você que participa ativamente, você que quer trabalhar junto ao terceiro setor, enfim, você que quer ajudar esse país a ser um país, se tornar um país melhor, mas tem uma série de dúvidas, como constituir sua ONG, como transformar essa ONG numa OCIP. E para falar sobre este tema, trouxe ilustres e importantes convidados. Começando ao meu lado direito, doutora Lúcia Maria Bludeni Cunha, presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Boa noite, doutora. Obrigada, boa noite, muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Também seja bem-vindo ao nosso programa, doutor Josenir Teixeira, advogado também, coordenador da Comissão do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Seja bem-vindo pela segunda vez, aliás. Pois é. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço aberto à comissão para falarmos sobre o terceiro setor, esse tema tão apaixonante. Trouxemos também o doutor Antônio Gonçalves. Doutor Antônio Gonçalves, também um habituê do nosso programa, membro da Comissão de Mídia, sempre aqui trazendo importantes colaborações. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar de volta a casa. Seja bem-vindo. E pela primeira vez aqui, nosso colega, amigo, advogado, colega inclusive, né? Não só colega profissional, mas colega de estudos, doutor Mário Tadeu Leme de Barros Filho, advogado. Seja bem-vindo. Olá, boa noite. É uma honra participar de um debate, uma mesa tão valiosa. Ok, então vamos lá, vamos começar, né? Nós temos aqui, eu vou pedir um close aqui da câmera, a cartilha do terceiro setor. Em 13 de fevereiro, foi 13 de fevereiro? 13 de fevereiro. Em 13 de fevereiro deste ano nós fizemos um importante debate sobre essa cartilha, a cartilha do terceiro setor. E a pretensão dessa cartilha era e é esclarecer as principais dúvidas. E na semana seguinte, ao 13, que dia foi? Dia 20, acredito. Lá em torno do dia 20 de fevereiro, essa cartilha teve um lançamento oficial na Fundação Getúlio Vargas. E eu vou fazer uma pergunta, presidente. Como é que foi o lançamento e qual foi a repercussão do lançamento dessa cartilha aqui? Bom, eu vou tomar liberdade de rapidamente estar dizendo com relação à própria comissão. Essa comissão existe há 2 anos, nesta gestão do presidente Durso, da OAB aqui de São Paulo. Ela é pioneira e é um segmento que cresce de forma expressiva, não só para nós advogados, como para todos os profissionais que tenham interesse em se engajar nesse setor. Por conta disso, nós tivemos que dar uma cara, um formato para esta comissão na própria OAB. E começamos as nossas atividades através de reuniões permanentes, que a gente tem até hoje, quinzenais, e formulamos a ideia de efetivamente estar editando uma cartilha, inclusive com o nosso parceiro institucional, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é o CETS, o Centro de Estudo do Terceiro Setor. E o que nós procuramos abordar aqui nessa cartilha? Aspectos genéricos, desde a constituição de uma ONG, aspectos tributários, societários, aliás, estatutários, aspectos de direito do trabalho, títulos e qualificações. Aliás, hoje nós vamos falar de 2 títulos específicos, daí porque surgiu a ideia da gente editar uma nova cartilha agora de uma forma muito mais pontual. E sob a coordenação do Dr. Josenir Teixeira, que é membro da nossa comissão, nós vamos, nesta cartilha que será lançada agora no dia 20, que é uma outra cartilha, nós vamos estar abordando especificamente 2 títulos, que são as OS, as Organizações Sociais, e as OCIPs, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Antes de falar das OS e das OCIPs, eu gostaria de saber, doutor Josenir, doutora Lúcia, qual foi a recepção dessa cartilha, desse instrumento de 24 páginas aqui? Foi muito grande. A repercussão foi enorme. Nós recebemos e-mail, inclusive, do Ceará, de vários estados, diante do pioneirismo dessa comissão aqui em São Paulo e da busca. As pessoas até hoje... Porque não existe um instrumento desse. Não existe. E essa cartilha, especificamente, ela se encontra à disposição. Os exemplares, os 20 mil exemplares que nós fizemos, esgotaram, porque eles foram distribuídos nas subseções aqui em São Paulo, enfim, eventos que nós fizemos, mas ela se encontra à disposição no site da própria OAB, que é www.oabsp.org.br, e qualquer um pode imprimir, pode fazer uso dela, e ela está muito atualizada. Aliás, me pedem sempre para eventos, a própria doutora Maria Nazaré, que é uma colaboradora nossa, muito expressiva, uma jurista da área do terceiro setor, me comentou recentemente: eu preciso de exemplares, porque essa cartilha
planilha está muito atualizada ainda, graças a Deus. Eu estou vendo aqui pelo índice, a gente pode ter uma ideia pelo índice, os temas que aborda aqui. Primeiro, a qualificação do terceiro setor, né? Existe uma grande dúvida que vem a ser aspectos civis, Constituição, como constituir uma, imagino que seja isso, né? Título, certificado e qualificações, que é isso aí. Que é isso aqui. Utilidade Pública Federal, SES, OCIP, Organização Social, acordo celebrado com o poder público, aspectos tributários, aqui é uma grande dúvida. Isso aqui tem aspectos trabalhistas, né? Onde termina o voluntariado, onde começa a relação de emprego, centros de estudos do terceiro setor, CETS, e sites para consulta. Bom, está bem completo aí. Tá. Também ela está bem completa, é lógico, a gente não tem a pretensão de esgotar tudo, mas ela é um instrumento para aqueles que desejam ter maiores informações, inclusive informações legais, né? Porque a gente faz menção à legislação o tempo todo, quer dizer, ela é um bom caminho e é uma boa ferramenta. Então, repete outra vez o site aí. O site é www.oabsp.org.br. Acessando comissões, os senhores vão encontrar a última comissão, que é do terceiro setor. Acessando a comissão, vocês vão ter... É o último porque é terceiro setor. Porque é por ordem alfabética. Então nós Senão vai pensar que a OAB está desprestigiando o terceiro setor. Não, de jeito nenhum, está lá por ordem alfabética. Agora, doutora Lúcia, só para a nossa audiência que está em casa, gostaria que a senhora explicasse exatamente o que vem a ser o terceiro setor e qual é a contribuição que a sua cartilha traz para o leigo. Perfeitamente. A conceituação do chamado terceiro setor é algo que não se tem efetivamente como uma definição fechada. O que nós temos de concreto aqui no Brasil, para as nossas atividades, a níveis doutrinários, é que este setor é um setor formado por associações e fundações privadas sem fins lucrativos e que desenvolvem atividades complementares às atividades do Estado. O foco principal que eu particularmente costumo dizer é que essas associações e fundações, elas não têm dono, porque elas não distribuem lucro, elas não têm fins lucrativos e elas não identificam os seus beneficiários. Elas lidam com questões difusas relativas à saúde, à educação, a assistência social e, em tese, o beneficiário desta entidade, se a gente for falar de uma forma abrangente e genérica, você não consegue individualizar, porque ela está ali prestando serviços e serviços complementares aos serviços do Estado. Agora, então, este é o chamado terceiro setor. Agora, a senhora poderia diferenciar o que uma empresa do terceiro setor difere da OAB, por exemplo, que também é uma entidade sem fins lucrativos? Pois é, mas a OAB, especificamente, embora ela hoje tenha assumido um caráter meta-individual, quer dizer, ela está presente em todos os cenários de expressão a nível nacional, ela ainda é uma entidade de classe. Você identifica os beneficiários, aqueles que são filiados à OAB, diferentemente do terceiro setor, que eu costumo dizer que aquela pessoa que busca uma fundação ou uma associação privada sem fins lucrativos, que desenvolve atividades na área de saúde, você não precisa especificar quem é que vai lá. Na OAB, você sabe quem vai se inscrever na OAB. Mas a transcendência, agora pegar um ponto importante, eu acho que até curioso aqui. Mas a OAB, como a senhora mesmo disse, doutora Lúcia, ela tem uma transcendência. Tem. Ela hoje é chamada para, desde briga de vizinho, isso acontece na Comissão de Direitos Humanos, sou da Comissão de Direitos Humanos, eu estou presente lá, digamos, desde questões envolvendo briga de vizinhos, mas até questões tributárias, questões mais sérias, mais de questões de fundo da política nacional, ética na política, ela acaba interferindo. Quando ela assume essa posição, ela não deixa de ser uma entidade classista para ser um porta-voz da sociedade civil e está atingindo o interesse meta-individual? Com certeza, ela está atingindo interesses meta-individuais no momento que ela é sempre chamada, porque ela é uma entidade muito respeitada no país. Que ela vocaliza muita... Exatamente, ela ajuda a construir, vem construindo todos os momentos políticos e sociais do país. Então, nós, inclusive, a nível de terceiro setor, não é, Josenir? Outro dia tivemos questionando, não só porque nós estamos
dentro de uma entidade de classe, trabalhando com vistas à ampliação de um mercado de trabalho no sentido de estar fornecendo dados técnicos para aqueles advogados que queiram atuar no terceiro setor. Mas não são só eles, porque a todo momento nós estamos abrindo os nossos eventos para as próprias entidades, para os dirigentes de entidades e todos os outros profissionais que queiram contribuir e colaborar. Então, nesse aspecto, a gente vê que a própria OAB, através da comissão, acaba desenvolvendo também um lado social, uma função social dentro da própria OAB. E se você me permite, um aspecto diferenciador muito forte entre a OAB, apesar de ser uma entidade sem fim lucrativo ou de classe e que transcende os seus limites e acaba atendendo a cidadania, é na forma de constituição. Enquanto as associações civis e fundações devem se pautar pelo Código Civil, a OAB foi criada, é uma autarquia federal regida por uma legislação totalmente diferente da legislação que cuida das entidades sem fins lucrativos. Esse também é um aspecto jurídico importante nessa diferenciação. E eu vou chamar o intervalo, tem uma pergunta aqui do Jaime, de Jardim Bonfilholi, mas eu vou responder, vou levantar a pergunta depois, Jaime. Então eu vou chamar o intervalo agora e voltamos já já. E vocês querendo participar, envie suas perguntas para os telefones 36756178, 38682802 ou 38014167. Obrigado por enquanto e até lá. Você quer ficar de alto astral? Então acompanhe o programa Alto Astral com Regina Cury. De segunda para terça, 00:30, com reapresentação terça-feira às 10:30 da manhã. Eu conto com você. Muito obrigada. Mostre que você tem bom coração. Doe sangue. Sobre a importância do voto, está na cara que o voto tem a maior importância, mas mais importante do que o voto é a campanha eleitoral. Você deve procurar identificar quem são os candidatos, tem sempre gente boa em qualquer lugar. Procura saber, procura a tua turma e aproveita a campanha eleitoral para conhecer melhor a tua cidade, o teu país, o que está acontecendo com o mundo, de tal maneira que não é só chegar lá no dia, votar e não votar. É participar efetivamente da campanha e aproveitar esse período para conhecer melhor a tua cidade, o teu país, conhecer o mundo. O importante é exatamente esse processo, não é só lá o produto, lá colocar ou não o voto na urna. E o pessoal que está pregando voto nulo está serrando o galho em que está sentado. Está te propondo que quando você termina o negócio do voto nulo, você cai da árvore. Se você já produziu algum documentário, ligue pra gente. O telefone é 3868-2802. Estamos de volta no programa Direito em Debate. Hoje, conversando sobre o terceiro setor. Ao meu lado, a presidente da Comissão Terceiro Setor, doutora Lúcia Maria Brudeni Cunha. Advogada, presidente da comissão, doutor Josenir Teixeira, coordenador da Comissão Terceiro Setor, também acompanhado do doutor Antônio Gonçalves, membro da Comissão de Mídias Alternativas, amigo aqui nosso, e hoje estreando aqui no programa pela primeira vez, doutor Mário Tadeu Leme de Barros Filho, advogado, e está participando hoje, emitindo suas opiniões sobre o terceiro setor. Nós recebemos no bloco anterior uma pergunta do Jaime. Boa noite, Jaime. O Jaime é do Jardim Bonfilholi, sempre manda perguntas. E hoje ele mandou uma pergunta aqui.
Uma pergunta para dirigir da mesa. Ele perguntou qual a opinião dos senhores sobre os bancos, no caso a FEBRABAN, ter pago feriado na praia para 47 magistrados e suas famílias. Olha, eu desconheço, realmente já desconheço os detalhes desse caso. Eu acho que quem poderia se pronunciar, não tenho nem procuração nem da FEBRABAN, muito menos dos magistrados. Então eu acho que quem deveria se pronunciar sobre esse fato é a FEBRABAN e os 47 beneficiários e suas famílias, se isso ocorreu. Eu não sei se está aberto aí ao debate, se alguém tiver alguma opinião sobre esse assunto. Está aberto aí? Só para complementar, na verdade a gente está discutindo sobre o terceiro setor, vamos nos aprofundar sobre o tema, e talvez não fosse apropriado a gente discutir ações, se é que existiram, do segundo setor, composto aí pelos bancos e etc. Então, talvez fosse interessante focássemos... Com o primeiro setor. Uma mistura do primeiro... Geralmente, quando há misturas entre em tese, né? Em tese, geralmente, quando há mistura entre o primeiro e o segundo setor, sempre termina quando termina lá muito bem. Exato. É isso que eu poderia dizer. Você sabe que, em razão dessa disputa do primeiro setor e do segundo setor, é que surgiu o terceiro setor. A figura do... ela nasce exatamente desse embate, porque sempre alguém... A pergunta é boa porque dá esse gancho justamente de definir o terceiro setor. O primeiro setor, vamos definir, a doutora Lúcia aqui com toda a propriedade, defina, doutora Lúcia, o que é o primeiro setor. O primeiro setor é o Estado, com toda a sua estrutura funcional, toda a sua legalidade e sua forma de administrar e de dispor da coisa pública, que, como todo mundo sabe, nada é feito sem lei. Segundo setor? O segundo setor é a iniciativa privada, é o mercado, são as empresas. Então, são os bancos. Os bancos. Você dispõe do seu negócio pela sua livre iniciativa, pelos riscos, quer dizer, você está no mercado e você não depende de lei em tese, lógico, você toca a tua vida dentro da legalidade, mas você negocia, você faz. O segundo setor atua com uma lógica de gestão empresarial com uma visão aberta. E o terceiro setor, ele tem que atuar na lógica do segundo setor quando ele está trabalhando, porém ele desenvolve atividades inerentes ao primeiro setor. Agora, só para fazer um registro aqui, e continue participando, enviando suas perguntas para 36756178 ou 38682802 ou 38014166, só para registrar aqueles, inclusive, hoje em dia, que afirmam alguns estudiosos aí de economia que o quarto setor, que seria composto pela criminalidade, com o processo de globalização, se diz até que é um quarto setor, dado o movimento que o narcotráfico... A indústria do crime, né? A indústria do crime hoje se globalizou, então, e nosso país, infelizmente, é vítima do crime organizado, particularmente no estado de São Paulo atualmente, né? O PCC parece mais organizado, muitas vezes, que o próprio governo do estado de São Paulo. E eu queria aproveitar o gancho que a senhora falou do terceiro setor. Muitas pessoas confundem terceiro setor com prestação de serviços. Eu queria que a senhora esclarecesse um pouco a diferença de terceiro setor como serviços. Não existe isso. Veja, o terceiro setor, a gente procura colocar juridicamente, qualificar essas entidades. Aliás, elas têm vários nomes, elas são intituladas como institutos, como entidades, associações, ONGs. Fundações, ONGs, organizações não governamentais, mas juridicamente, isso que é importante a gente dizer, juridicamente, se você entregar para um advogado, ele tem que olhar se ela está constituída na modalidade de associação ou fundação privada, sem fins lucrativos. Só tem essas duas modalidades. Sindicatos não entram no terceiro setor, não compõem o chamado terceiro setor. Partidos políticos também não. Entidades religiosas que professam o culto propriamente dito, só o culto, também não as atividades que elas exercem. Que elas se desmembram, as benemerências, aí sim, aí muda um pouco a figura. Em que pese haver uma certa discussão sobre entidade religiosa. Exatamente. Muita gente acha que a entidade religiosa não poderia ficar fora do que é o terceiro setor. Outros defendem justamente essa tese que a doutora Lúcia falou, que enquanto congregadora de pessoas unidas em prol de um culto sem um braço assistencial, elas não fariam parte. Aliás, existe uma lei específica excluindo as entidades religiosas dentro das associações. Só que, na prática, uma entidade religiosa só pode ser constituída, ou pelo menos na grande maioria das vezes, como associação.
Sim. Então é um certo contrassenso e é um pouco difícil de se explicar isso tecnicamente, até para um leigo, eventualmente para o telespectador. E na prática, né, Josenir, elas são as principais condutoras desse terceiro setor. Elas têm uma participação importantíssima elas no são, terceiro setor. Elas são atuantes e não é de hoje dentro desse setor. Não, olha, muito do que existe, muitas das pessoas que sobrevivem nesse país, sobrevivem graças à capilaridade das igrejas, seja de qual confissão for, independentemente disso, a porosidade que tem na sociedade. E aí vem a pergunta, só para terminar esse assunto. Se as entidades religiosas não compõem o terceiro setor, então elas estão aonde? No primeiro não estão porque não compõem o Estado. No segundo não estão porque não são da iniciativa privada. No terceiro também não estariam por força até de uma legislação. Onde é que elas estariam? Algumas estão no quarto setor, aquele que eu falei. Então não se sabe onde é que estariam localizadas. Algumas aí, para não citar nomes, para evitar o processo por dano moral, estão no quarto setor. Mas vamos lá. Voltando aqui ao nosso tema, haverá o lançamento, eu vou fazer aqui um anúncio solene, e vamos entrar nessa discussão, porque esse é o objeto do nosso programa hoje. Haverá na OAB de São Paulo o lançamento da legalidade das organizações sociais, um evento que será no dia 20 de setembro, quarta-feira da semana próxima, das 19 às 21 horas. Será lançada uma cartilha. Essa cartilha, outra cartilha, como desdobramento, como filhote daquela, só que parece que ela é maior. Naquela, inclusive, nós temos um tópico específico que trata sobre os títulos ou qualificações concedidas pelo poder público. Eu vi aqui no índice. E lá nós temos os vários títulos. E essa cartilha vai tratar especificamente de 2 títulos. São as organizações sociais. Eu vou pedir um close aqui. Pode falar. É OS e OCIP. O que é uma OS, doutora Lúcia? O que é uma OCIP? Ambas são coisas parecidas, semelhantes, iguais, diferentes? Não, são diferentes. Deve ser para si, porque são diferentes. Não precisariam se diferenciar. Aliás, as organizações sociais, elas é um título concedido, depois o Dr. Josenir vai falar com um pouco mais de propriedade sobre o título especificamente, e em regra são entidades do terceiro setor, mas que desenvolvem atividades complementares ao Estado, mas com um bojo muito maior, principalmente na área de saúde. Nós temos aqui, inclusive na cartilha, uma relação grande de hospitais que estão sendo geridos por entidades do terceiro setor, e gera também alguma polêmica a nível de discussão judicial com relação a esse título, da constitucionalidade ou não, em razão da ausência de licitação, para estar desenvolvendo essa atividade. Isso também é polêmica e é um tema polêmico para a própria OAB, que tem uma DIN, enfim. Mas isso não é um momento hoje, senão a gente vai se estender numa discussão jurídica e não dá nem tempo. Eu vou fazer uma pergunta básica, então, básica de uma pessoa. E eu também queria já aproveitar, nessa questão, você vai fazer uma pergunta básica, eu acho que também caberia uma pergunta boa para a gente discutir, sem querer te interrompendo, mas já te interrompendo. Diferenciar o terceiro setor da filantropia. Isso eu acho que é uma questão. A filantropia faz parte do terceiro setor? Não faz? Lógico Existe que faz. Uma relação? Lógico que faz. Existe uma relação, sim. É importante a gente divulgar isso daí, porque existe muitas vezes associações que querem se distanciar da filantropia, colocam a filantropia em outro status. Não. Veja, o que acontece é que o cenário é esse hoje, gente. Vamos falar a nível de Brasil. Não vou nem falar a nível mundial, porque nós temos uma tradição até que antiga a nível de terceiro setor, porque terceiro setor, filantropia não é nada novo, só que no Brasil toma um vulto maior a partir de 1990, com o próprio plano Bresser, desvaziamento, chamado esvaziamento do Estado e tudo mais. Nós temos efetivamente um país que cresceu a nível de população. Nós não temos Estado acompanhando esse crescimento, muito embora nos cobre uma taxa altíssima de impostos e nos devolve serviço que não é de primeiro mundo, e é de terceiro mundo. Às vezes nem de terceiro, né? Esses espaços acabaram sendo ocupados por essas entidades, e elas têm uma história de filantropia. O que acontece é que elas vêm observando e vêm percebendo que a gestão delas, principalmente a gestão, ela tem que seguir uma lógica organizacional boa, como tem o segundo setor. Ela tem que aprender a lidar com o recurso que vem, o recurso público, o recurso da iniciativa privada, para administrar aquele projeto, para pôr ele para funcionar efetivamente.
Então é por isso que geram essas. Você está me perguntando questões que hoje, mas você nunca vai abandonar a filantropia do terceiro setor. Por favor. Só deixa eu fazer a observação aqui para não deixar escapar. O Jaime Jardim Bonfilholi volta aqui com a notícia, né? Ele informa que a notícia sobre a viagem dos magistrados pago pelos bancos foi publicada na Folha de São Paulo de hoje, página A10. Eu não li a Folha, eu li o Estado de São Paulo. Fica aqui o registro, se alguém tiver uma manifestação sobre isso depois, fica aí. Certamente, eu creio pelo jornalismo praticado independente, praticado pela Folha de São Paulo, que os magistrados devem ter dado sua opinião, ou pelo menos foram constados a tal. Sempre a Folha, o jornalismo mais sério, sempre procura ouvir os dois lados na busca da verdade. E é importante que os dois lados se manifestem mesmo sobre esse episódio. Esse episódio, se foi matéria de notícia, deve ter tido uma repercussão, vamos dizer, um pouco fora do padrão. Eu não li, eu não tenho informação nenhuma, vou me atualizar sobre esse tema e depois podemos voltar a esse assunto, até podemos convocar aqui, convidar a FEBRABAN para dar os esclarecimentos e os próprios magistrados, se quiserem usar esse espaço, está aberto aqui para a gente falar. Eu vou encerrar o segundo bloco agora, vamos partir para o terceiro bloco do programa de Direito e Debate. Um rápido intervalo, já estamos de volta. Obrigado e até lá. Entre em contato pelo telefone 3868-2802 ou pelo e-mail prod_canalcomunitário@yahoo.com.br. O voto é um direito, é uma conquista. Ninguém deu a nós o direito de votar. Esse direito foi conquistado pelos povos do mundo todo através de ações de rua, de lutas políticas, de aperfeiçoamento das instituições democráticas. Portanto, o voto é uma conquista minha, sua, de todos nós. Nós temos que valorizar o voto e jamais anular o voto. Se você já produziu algum documento... O programa Eubiose, Sabedoria das Idades, apresenta esta ciência da vida que busca a consciência da humanidade. Nosso encontro semanal é toda terça-feira às 16 horas, neste canal, e você é nosso convidado. Estamos de volta no programa Direito em Debate. Hoje, trabalhando o tema o terceiro setor. Nós estamos recebendo hoje a doutora Lúcia Maria Bludeni Cunha, que ela é advogada e presidente da comissão do terceiro setor da OAB São Paulo. Também estamos recebendo o doutor Josenir Teixeira, advogado e coordenador da comissão do direito terceiro setor. Ao meu lado também, doutor Antônio Gonçalves, advogado, membro da comissão de mídias alternativas. Por fim, doutor Mário Tadeu Leme de Barros Filho, advogado. Eu gostaria de conversar agora com o doutor Josenir Teixeira sobre a cartilha, tendo em vista que ele foi da equipe responsável pela elaboração da cartilha. Isso. A minha primeira grande dúvida em relação ao tema tratado aqui, qual a diferenciação de uma OS e de uma OCIP? Por que utilizar, quando se utiliza uma, quando se utiliza outra? E, final, se há algum benefício, porque muitas pessoas envolvidas no terceiro setor quero vou fazer uma OCIP. Mas para que serve, afinal de contas, a OCIP? Esses esclarecimentos
gerais, depois nós vamos debater no tempo que eu gostaria que fosse feito. Antes de te responder, Martim, eu queria pegar um gancho da pergunta do Dr. Mário, que ele falou do terceiro setor e da filantropia. Na verdade é assim, se nós 5 aqui quiséssemos constituir uma entidade sem fim lucrativo que compusesse o terceiro setor, nós poderíamos fazê-lo. É só identificarmos um estatuto, registrar no cartório, essa pessoa jurídica teria uma vida e, a partir daí, essa entidade deveria executar as finalidades para as quais fosse constituída. E essa entidade do terceiro setor, sem fim lucrativo, ela poderia viver ao longo de toda a sua vida sem se interessar por nenhum título. Ela não precisa obrigatoriamente buscar esses títulos. Ser uma OS, uma OCIP... Ela não precisa nada disso. O título que você diz é OS, OCIP, qualquer coisa assim. Quando eu falo de títulos, eu falo basicamente de 4 possibilidades. Quais são? O título de OS, que nós vamos falar. Que é a Organização Social. Organização Social. OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. O CEAS, que é Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que é o atual nome do Certificado de Filantropia, que o Dr. Mário se referiu, que é objeto da nossa primeira cartilha, e o título de utilidade pública, que pode ser federal, estadual ou municipal. Então as entidades, elas podem viver a vida toda sem se interessar por nenhum desses títulos. Ao contrário, porém, elas poderiam também se interessar por alguns desses títulos. Então, na primeira cartilha, a gente diz quais são as vantagens de cada um desses títulos. Então, se a entidade desenvolver determinadas atividades que se enquadrem na legislação de cada um desses títulos, cada título desse que nós falamos é regulamentado por uma legislação específica. Para obtê-los, ela cumpre aquela legislação, cumpre aqueles requisitos e obtém aquele título e, consequentemente, as vantagens que cada um dos títulos traz para a entidade. Então, vamos começar para organizar nosso raciocínio aqui. Qual seria a vantagem, basicamente, da OS? Bom, a lei eu tenho uma organização que quero transformá-la em OS. Que vantagem eu teria em fazer isso? Basicamente, respondendo objetivamente a sua pergunta, é aproximar o poder público das entidades do terceiro setor ou vice-versa. Mas essa aproximação, qual é o ganho para a OS? A aproximação, existe um ganho financeiro, fiscal? Veja, historicamente, o título de OS, que foi instituído por uma lei de 98, e o título de OCIP, que foi instituído por uma lei de 99, eles são mais novos, em detrimento do título de utilidade pública, por exemplo, que é de 1935, e o título de filantropia, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que desde 59 existe, mais ou menos, até antes de 1959. Então, como teoricamente é mais difícil a entidade obter o título de utilidade pública e de filantropia, porque pressupõe a prestação de alguns serviços ou a realização de algumas atividades que o poder público entenda como necessários, o governo federal editou, no final da década de 90, então, esses 2 títulos, que tinham por finalidade permitir aquelas entidades que não conseguiam aqueles outros títulos antigos, que pudessem sim obter novos títulos para se aproximarem do poder público, para justamente realizar ações em benefício da sociedade. Então, de benefício fiscal especificamente, por exemplo, o título de OS não traz nenhum. Agregado a ele, não traz nenhum título, nenhum benefício fiscal. Nem financeiro. Nem financeiro, nem tributário, nem nada. Apenas um reconhecimento. Apenas um reconhecimento que o poder público dá uma chancela a uma entidade que cumprir determinados requisitos legais. Diria uma fachada de seriedade, daria mais credibilidade à entidade. Digamos que sim. Em que pese eu entender que títulos não trazem credibilidade a ninguém, mas talvez o título em si não. Agora, na prática, em que pese a lei de 98, que trata das OS, não ser nesse sentido, na prática só obtém o título de OS a entidade que já é filantrópica e já tem o de utilidade pública. Então, o título de OS... Criou uma dificuldade adicional, ao invés de resolver o problema, criou uma coisa. É uma dificuldade burocrática adicional, mas, por outro lado, é um agregador de seriedade, digamos assim, como você sugeriu. Então, na prática, repito, a lei federal não faz essa pré-qualificação, que você tenha que ser de utilidade pública ou filantrópica para ser OS. Mas, na prática, a gente vê que as entidades que recebem a qualificação de OS, obrigatoriamente já são de entidade, beneficentes de entidade, certificado de entidade beneficente de assistência social e de utilidade pública.
Que na prática já tem uma tradição, inclusive, de atuação. Exatamente. Na área. Diferentemente de tudo isso que nós falamos até agora, temos o título de OCIP. Vamos lá no OCIP. Que foi criado por uma lei de 99, a Lei 9.790, e que, muito diferentemente da regra que regulamenta a OS, ela na verdade é muito fácil de ser obtido. Esse título de OCIP é muito fácil de ser obtido. E as pessoas partem de um pressuposto equivocado que eu quero constituir uma OCIP. Mas o que é uma OCIP? O que isso vai te trazer de vantagem? Primeiro, que não se constitui OCIP. Você constitui ou uma associação civil sem fim lucrativo ou uma fundação. Ambos regidos pelo Código Civil, conforme a doutora Lúcia falou no bloco anterior. Então, primeiro de tudo, ela tem que ser constituída do ponto de vista jurídico sob essas duas formas, na associação civil ou fundação. Depois que ela estiver constituída, e se ela tiver interesse em obter esse título de OCIP, ela tem que pegar a lei, a 9.790 de 99, adequar o seu estatuto ao que prevê essa lei, colocar tudo isso dentro de um envelope, mais alguns outros requisitos burocráticos. Que se encontram explicados na cartilha. Que se encontram explicados na cartilha, aí no site do Ministério da Justiça, por exemplo, e manda tudo isso para Brasília. Depois de 30, 40, 50 dias, Brasília, o Ministério da Justiça vai ticar o cumprimento desses requisitos, e se tiver tudo certo, ela vai colocar também pelo correio o seu título de OCIP. Então é muito fácil de se obter essa qualificação de OCIP, porque é um ato vinculado. Ou seja, você cumpre os requisitos legais, o Ministério da Justiça obrigatoriamente tem que te dar esse título de OCIP. Agora eu quero fazer uma pergunta, e essa pergunta fica aberta a todos aí, quem quiser responder. É o seguinte, eu já tinha feito essa pergunta durante o intervalo, durante nossas conversas, é uma dúvida que me percorre sempre, é o seguinte, não obstante o esforço de pessoas aí, de indivíduos, pessoas sérias, aí, no Brasil se paga uma elevada carga tributária. E se tem uma carga tributária de nível de um país como os Estados Unidos, ou até país da Escandinávia, se paga isso, 40% do PIB, que não é pouca coisa, e nós recebemos em contrapartida um serviço de terceiro mundo, de uma Índia, até o Edmar Baixa cunhou aquela expressão Belíndia, né? Ficou muito conhecido nos anos 70. Será que mais uma vez, em primeiro lugar, a sociedade civil não está substituindo o Estado naquilo que obrigatoriamente ou primariamente seria obrigação dele? Eu diria que mais uma vez sim. Na verdade, essa expansão, esse boom que o terceiro setor teve da década de 90 para cá, que na verdade o terceiro setor não é novo. Ele é novo nesse formato e com essa denominação de terceiro setor. Sim, ele já existe desde que a gente poderia até desde que o mundo é mundo. Desde que a primeira organização do terceiro setor aqui no Brasil se registra é a Santa Casa de Santos, foi em 1543. 1543. Então, muito antes do Código Civil, muito antes de nós, etc., já existiam organizações com esse formato de terceiro setor. Mas é que ela tomou um volume na sociedade muito Exatamente. grande. E eu diria que grande parte desse volume foi justamente o ponto que você tocou. O Estado não atende à população da forma que deveria atender, então a sociedade, ao invés de continuar esperando algo que nunca vinha, ela se organiza sob várias formas, não necessariamente sob a forma de pessoa jurídica, mas o fato é que ela se organiza. Seja da forma que encontrar. Da forma que encontrar. Ela se organiza e supre aquela deficiência que o Estado não te dá. Então ela supre alfabetizando, conforme o Dr. Mário atua nessa área, ela supre trazendo saúde para a população menos abastada, ela supre fazendo assistência social, ela supre trazendo cidadania, esclarecimento sobre direitos políticos. Essa supressão de atividade do Estado, por um outro lado, não poderia ser um facilitador ao próprio Estado, em tese, para aumentar a corrupção? Ou seja, já que tem pessoas que estão fazendo o que eu deveria fazer, educação, Estado, quando falo Estado, eu deixo fazer, e isso não poderia engendrar, ou poderia dar viés a uma corrupção maior ou não? Doutora Lúcia Bludeni, eu sei que tem uma opinião sobre o assunto. Não, o que eu acho é o seguinte, veja, a gente também tem que analisar o seguinte, nós temos uma estrutura funcional, um Estado, e nossa população cresceu, e cresceu muito. Nós éramos 90 milhões e 70, somos 180. Exatamente, nós não temos políticas públicas, a bem da verdade também, de longo prazo. Que quando você desenvolve políticas públicas de longo prazo, seja na área de educação, seja na área de saúde, você tem uma linha mestra da qual você
entra governo e sai governo, você vai ter que... Como na Itália, por exemplo. Que seguir, tá certo? Lógico que vai ter uma maquiagem diferente, mas a linha mestra não vai fugir. E eu acho que o terceiro setor, o chamado terceiro setor, que é a sociedade civil organizada, ela tem um papel muito importante nessa formulação de políticas públicas. E mais, nós temos uma democracia muito recente no país, nós estamos aprendendo de novo. Eu mesma estudei numa época que a gente não tinha democracia. Acho que você também. Quer dizer, então, tudo isso é novidade para a população brasileira. Esses mecanismos de pressão, os conselhos, eu sempre digo para as entidades do terceiro setor, frequentem os espaços públicos, as audiências públicas, pressionem a chamada advocacy, que a gente usa esse termo em inglês, que nos Estados Unidos, em países mais avançados, eles já estão muito mais na frente, que é a sociedade civil organizada, através desses atores sociais, pressionando e formulando as políticas públicas. Até se a senhora me permite, doutora, esse fenômeno é um fenômeno presente mundialmente, não só na esfera estatal do Estado Único, né? Eu tenho estudado na minha pós-graduação a participação da sociedade civil organizada em instituições internacionais. A pressão que essa sociedade civil organizada exerce numa instituição como a ONU é muito grande. Se você pegar, por exemplo, o número de entidades cadastradas na ONU em 1946, que foi logo depois da sua criação, era em torno de 300 entidades. Hoje em dia, atualmente, 2006, nós temos mais de 2.600 entidades da organização civil, quer dizer, não está ligada com empresas, não está ligada com o próprio Estado. A função é uma função de pressão. Muitos movimentos, muitos setores da ONU se desenvolveram e cresceram em função da pressão dessa sociedade. A própria Transparência Internacional, que é uma importante organização não governamental internacional, cuja primeira cuja primeira manifestação pública de imprensa foi nesse programa. A primeira vez que eles falaram foi nesse programa, foi nesse programa, uma coisa que eu falo com motivo de orgulho mesmo. É uma organização não governamental, não é uma organização internacional no sentido clássico jurídico, mas é uma organização não governamental que atua de forma internacional e respeitadíssima. Respeitadíssima. E tem uma pergunta aqui, a gente vai encerrar o bloco, é do Carlos. Boa noite. Carlos está a pé. Ele volta com a seguinte questão. As entidades filantrópicas realizam os mesmos trabalhos na área infantil, por hipótese, né? E ganham menos do que os funcionários do governo. Como isso pode? Quer responder? Ganham menos do que salarialmente? Salarialmente, assim? Eu creio que sim. Não, isso não. O que acontece é o seguinte, as entidades do terceiro setor, uma vez que são privadas e efetivamente desenvolvem algumas atividades que podem vir a ser públicas, elas têm um nível de organização da área privada. Então elas não têm... não necessariamente... O recurso pode ser da área privada, da área pública. Então eu diria que na verdade não é que é mais barato. Talvez seja melhor administrado, mais profissionalmente administrado, e a gente não tenha algumas amarras jurídicas ou algumas burocracias que um servidor público poderia. A gente sabe que para demitir um servidor público que mereça, claro que não estamos falando em geral, que mereça, é muito difícil, ele precisa de um processo administrativo, precisa ficar aprovado, etc, etc. Para eu demitir um funcionário de uma entidade do terceiro setor, uma vez que ele é seletista, eu simplesmente demito, pago as ervas trabalhistas e contrato outro para no lugar. Não estou dizendo com isso, e antes que venham perguntas me criticando, falando que o servidor público é ruim ou deixa de ser ruim. O foco não é esse. Eu estou dizendo que na prática, operacionalmente, talvez seja mais fácil dessa forma. O fato do funcionário público ter estabilidade, e derivado da Constituição Federal, demanda esse grau de dificuldade. E não podemos generalizar. É claro que existem servidores públicos que dão aula para muita gente. E também existem aqueles servidores que se acomodam por trás dessa estabilidade e acabam fazendo corpo mole. Como também podem existir pessoas assim no setor privado. Veja, não me entendam mal. Não, sem dúvida, sem dúvida. O fato de você ser servidor público ou privado não é passaporte para você ser um bom ou mau profissional. Isso é uma atitude individual. E eu vou encerrar o terceiro bloco por aqui, voltamos já no quarto e último bloco do programa Direito e Debate. Obrigado e até lá.
acompanhe o programa Alto Astral com Regina Cury, de segunda para terça, 00:30, com reapresentação terça-feira às 10:30 da manhã. Eu conto com você. Muito obrigada. Mostre que você tem bom coração. Doe sangue. Sobre a importância do voto, está na cara que o voto tem a maior importância, mas mais importante do que o voto é a campanha eleitoral. Você deve procurar identificar quem são os candidatos, tem sempre gente boa em qualquer lugar. Procura saber, procura a tua turma e aproveita a campanha eleitoral para conhecer melhor a tua cidade, o teu país, o que está acontecendo com o mundo, de tal maneira que não é só chegar lá no dia, votar e não votar. É participar efetivamente da campanha e aproveitar esse período para conhecer melhor a tua cidade, o teu país, conhecer o mundo. O importante é exatamente esse processo, não é só lá o produto, lá colocar ou não o voto na urna. E o pessoal que está pregando voto nulo está serrando o galho em que está sentado. Está te propondo que quando você termina o negócio do voto nulo, você cai da árvore. Se você já produziu algum documentário, ligue pra gente. O telefone é 3868-2802. Estamos de volta no programa Direito em Debate, hoje recebendo a doutora Lúcia Maria Bludeni Cunha. Ela é advogada e presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Também doutor Josenir Teixeira, advogado e coordenador e membro da equipe responsável pela elaboração da cartilha OS e OCIP. Também ao meu lado, Antônio Gonçalves, advogado e membro da Comissão de Mídias Alternativas. E também doutor Mário Tadeu Leme de Barros Filho, advogado também envolvido com ações do terceiro setor. E o doutor Mário levantou um tema, um gancho importante no bloco passado, que foi bem lembrado, números. Então vamos falar do terceiro setor em números. O que está envolvido no Brasil, quais são os números que nós possuímos relativos ao terceiro setor? Bom, o número mais atual que a gente tem é de 2002, é o mais atual do IBGE. Então está com uma certa defasagem. Nós temos em torno de 300 mil entidades no Brasil que formatadas sob a natureza jurídica, registradas sob a natureza jurídica de associação ou fundação. Então, esse 300 mil envolve um universo de quantas pessoas? Em torno de isso cria em torno de empregos diretos da ordem de 1,5 milhão de empregos diretos. Fora o voluntariado, né? Fora o voluntariado. Existem alguns outros números. Esse número representa quase 5% de todas as empresas constituídas no Brasil. Então é um número extremamente importante. E a renúncia fiscal, entre aspas, eu coloco renúncia fiscal entre aspas porque, na verdade, confunde-se imunidade com isenção tributária, que é uma discussão que não é aqui objeto do nosso assunto. É uma renúncia fiscal da ordem de 2,5 bilhões de reais ano. Então é um número significativo. Esse número é de 2002, já deve ter crescido muito de lá para cá. Com certeza, porque tomou um impulso, o terceiro setor tem tomado impulso dia a dia. A doutora Lúcia aí é testemunha. E cá entre nós, abrir uma ONG hoje, além de ser fácil, é um pouco... Está meio na moda, digamos assim. Qualquer coisa, vamos abrir uma ONG para cuidar de determinado assunto. O que é bom. Nem é bom e é ruim, porque às vezes você tem várias ONGs cuidando de um mesmo assunto e isso poderia estar centralizado numa só, onde as pessoas uniriam esforços em prol de um objetivo único. E às vezes você tem aí 10, 15, 20 entidades que buscam basicamente a mesma coisa. Eu recentemente entrevistando uma pessoa, uma autoridade pública, ela me confidenciou que em termos de menores de rua, em São Paulo, na cidade de São Paulo, há mais pessoas envolvidas em cuidar dos menores de rua, porque há dois tipos de menores de rua, aqueles que trabalham, são os malabares, por exemplo, e vão à noite para casa, e aqueles que moram na rua, que perderam, inclusive, não sabe o nome, não sabe o bairro, perderam a identidade. Diz que há mais pessoas de terceiro setor envolvidas com esses menores que perderam o contato com família do que propriamente menores, que em São Paulo, porque, como eles circulam muito, parece que seriam muito mais, mas o número não seria superior a 1.000.
segundo foi informado. É verdadeiro esse fato? Eu não tenho essa informação, específica, mas eu diria que sim. A informação que eu tenho... Eu não sei os números exatos, eu falei 1.000, mas pode ser um pouco mais. Me parece que em 3.000 crianças na cidade de São Paulo, nessa condição, eles chamam de trabalho escravo, né? Porque são crianças que têm casa, eles retornam para os seus lares, eles são obrigados a trabalhar. E me parece que a prefeitura tem um programa, tem um programa, sim, Protege São Paulo. E tem um desmembramento dentro do Protege São Paulo para tratar exclusivamente dessa questão, que eles querem tirar essas 3.000 crianças, que eles querem que a criança fique em casa estudando, em vez de... A gente fez um trabalho aqui, foi acompanhado da equipe do canal comunitário, nós visitamos o trabalho, foi um trabalho muito bacana, muito sério, um trabalho muito sério, tive a oportunidade de conversar com o secretário, Antônio Pesaro, se não me engano. Floriano Pesaro, isso. Nós também filmamos, foi um programa muito bonito, ficou muito bem feito o programa aqui. Mas, Martins, se você me permite, voltando a números e falando especificamente da cartilha de OS, não vai dar. E vai acabar. OS é um título que não é muito divulgado, eu diria que mas não é muito obtido pelas entidades. Nós temos hoje, eu conheço pelo menos umas 20 ou 30 entidades que tenham esse título de OS no Brasil. 5 ou 6 no âmbito federal, algumas em alguns municípios fora de São Paulo, e o estado de São Paulo tem 12 entidades reconhecidas oficialmente, pelo menos na área de saúde. Tem outras entidades na área de cultura, assistência social, mas na área de saúde são só 12. O título de OSCP, dando razão àquela informação que eu dei, que é fácil de ser obtido, num curto espaço aí de tempo, eu diria 5, 6, 7 anos, a gente tem quase 4.500 entidades no Brasil hoje que já obtiveram essa qualificação de OSCP em nível federal. Ou seja, eu crio a entidade, adequo o meu estatuto à lei, mando tudo isso pelo correio para Brasília e recebo pelo correio o título de OSCP. Então, veja só a diferença, 20, 30, 40 entidades com o título de OS no Brasil e 4.500 como OSCP ao longo de menos de 10 anos de vida. Nós estamos nos 5 minutos finais do nosso programa. Então, como é de hábito, eu procuro sempre franquear a palavra aos nossos convidados. Por uma questão de cavalheirismo, começarei com a minha ilustre amiga Lúcia Maria Bludene Cunha, presidente da Comissão do Terceiro Setor. Por favor, suas palavras de encerramento. Olha, mais uma vez eu quero te agradecer, Dr. Martim Sampaio, colega antigo, de profissão, de batalhas, ainda da própria OAB também. Agradecer o espaço e dizer que eu acredito no terceiro setor. É um processo civilizatório diferente, toma um impulso muito grande e a gente, como cidadão, a par de estar engajado ou não num projeto, nós temos que ocupar os nossos espaços, nós temos que colaborar na implementação das políticas públicas. E os conselhos estão aí, visitem, compareçam. Essa é a única forma da gente exercitar a democracia e participar da política pública do país. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Dr. Josenir Teixeira, autor, o coautor, membro da equipe responsável... Colaborador, que no dia 20 de setembro, quarta-feira, na OAB, das 19 às 21 horas, no auditório da CAASP, Rua Benjamin Constant 75, lançará a cartilha OS-OSCP. Suas palavras de encerramento. Mais uma vez agradeço a gentileza, Martim, a oportunidade da comissão trazer aos telespectadores o conhecimento dessas informações importantes. Reforçar esse convite para quarta-feira da próxima semana, comparecer no auditório da CAASP, basta fazer a inscrição pelo site da OAB, que já foi dito, e nessa oportunidade, além do lançamento oficial dessa cartilha, que traz 50 perguntas diferindo OS de OSCP, teremos também um debate bastante importante lá, com o procurador da República, Dr. Marlon, aqui de São Paulo, que foi um dos idealizadores da ação civil pública movido contra o município de São Paulo por ocasião da edição da Lei Municipal sobre OS. Teremos também um representante da Secretaria de Gestão, que a princípio seria o Dr. Januário Montoni, que é o secretário, mas me parece que não poderá estar presente, deve mandar um representante. E o Dr. Paulo Frange, que é um vereador em São Paulo, representante da Câmara no que diz respeito à OS. Então teremos um debate bastante forte e provavelmente acirrado, com pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto e que só vai contribuir para que os que estejam presentes tenham mais informações a respeito do assunto. Esperamos vocês lá. Muito obrigado, doutor Josenir, seja bem-vindo mais uma vez e retorne sempre. As portas desse programa estão sempre abertas. Suas palavras de encerramento, meu amigo doutor Antônio Gonçalves. Bom, agradeço primeiramente o convite. Eu
Hoje vim aqui mais aprender do que falar, porque terceiro setor realmente não é muito a minha especialidade, então vim ouvir os especialistas e vim fazer a propaganda. Telespectadores, não percam, semana que vem, programa bombástico na apresentação do Dr. Martim Sampaio. Tá certo, vai ser um programa muito bom, nós vamos trazer o Dr. Nassif aqui para falar. Para falar, vai ser um programa muito bom. Temos também aqui, muito obrigado, volte sempre, retorne sempre aqui. Também temos o Dr. Mário Tadeu Leime de Barros Filho, advogado, colega da Pontifícia Universidade Católica, primeira vez aqui no programa, suas palavras de encerramento. E membro aí de uma ONG também que... É isso, obrigado você, Martim, é uma honra poder debater o espaço que a gente milita, o terceiro setor, conversar com pessoas assim extremamente gabaritadas, e aproveito então para divulgar também essa associação que eu faço parte, que ajudei a constituir e que batalhei muito, que se chama Associação Beabá do Cidadão. Pera aí, Associação Beabá do Cidadão. Isso, o site do Beabá é www.beabá.org, sem o BR, que é uma ONG que faz parte desse terceiro setor e participa na educação para a cidadania, através de diversos projetos, entre eles produção de cartilhas, projetos de interação com comunidades e muitos outros. E também uma outra associação que eu milito bastante, que é uma associação fundada por catadores de papel de rua, que é a Associação Copa Amari, que fica aqui debaixo do viaduto da Avenida Sumaré. É uma associação muito interessante que agregou todos aqueles que participam da informalidade comercial da nossa sociedade, que é o catador de papel, de latinha, reuniu para poder vender todo esse produto. E o Brasil é campeão mundial de reciclagem de alumínio. Exatamente. E a Copa Amari é pioneira nesse tipo de organização, nesse tipo de trabalho no terceiro setor entre os próprios excluídos, incluindo essas pessoas, um trabalho com mais de 20 anos. Então, está aí mais um convite para todos participarem, conheçam e colaborem para a formação de um país melhor. Dr. Mário Tadeu Leime de Barros Filho, obrigado pela sua participação, que essa seja a primeira de muitas vezes aqui. As portas dessa casa, do canal comunitário, também estão abertas a você, a todos os seus amigos. Venham sempre, colaborem, participem. E também agradeço a vocês de casa que nos acompanharam nesta mais uma jornada no programa Direito e Debate. Participar é muito importante e transformar nossa sociedade tão desigual que é o Brasil é uma missão de todos nós brasileiros. Se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que nossos filhos e nós mesmos gozaremos de um presente e de um futuro melhor. Boa noite e até o próximo programa Direito e Debate, segunda-feira das 19 às 20 horas. Até lá e muito obrigado por enquanto. Você para almoçarmos juntos sexta-feira, toda sexta-feira, das 12h30 às 13h30. Você é meu convidado. Nós vamos fazer o programa Alô Sertão juntos. Vamos estar juntos toda sexta-feira na hora do almoço, das 12h30 às 13h30. Espero você.